Rádio Jovem Lagos FM, a princesinha de Araruama. Sala de visita. Apresentação, Fred Moreira. Olá, galera, muito boa tarde. Agora são 15 horas e 11 minutos. Estamos aqui na sala de visitas. Hoje estamos recebendo nosso querido amigo de sempre, Chiquinho da Educação. Boa tarde, Chiquinho. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu quero agradecer a você, o Arthur, a todos que fazem parte da rádio Jovem Lagos, não é isso? É web. Vocês que estão aí acompanhando a gente pelo seu celular, pelo seu computador. Obrigado por essa audiência, tá bom? E vamos aqui à entrevista. É com você, Fred. Vamos lá. Deixando as perguntas aqui. Fala primeiro um pouco da sua história de vida. Olha, Fred, a minha história de vida é de trabalho. Quem me conhece a minha família. Eu sou nascido em Pati do Alferes, que na época pertencia à cidade de Vassouras, era distrito de Vassouras. Até hoje, Pati do Alferes é o maior produtor de tomate. E já garoto, naquela época, eu trabalhei, não é como um giz aí que vendeu cocada, que trabalhou de engraxate, não. Eu efetivamente fui engraxate, junto com meu irmão mais velho que eu, o Zé Carlos, vendia picolé no campo, vendia laranja descascada com aquelas maquininhas, porque tem uns que falam que vendeu cocada, ficou rico vendendo cocada. A gente não. A gente trabalha mesmo, nosso sinônimo. O sobrenome da família Ribeiro deveria ser trabalho. Todos os meus irmãos, quem conhece, então, tem prazer pelo trabalho. Desde novo, aos 15 anos, cheguei gerente de uma das maiores empresas de alimento do estado do Rio de Janeiro, Charutaria Estrela Fluminense, fundada em 1894, e aos 18 anos cheguei ao cargo máximo, que é a direção geral de uma empresa, e contendo apenas a terceira série primária. Então, foi trabalho. A minha vida pode ser rapidamente falada, um homem de trabalho. Vamos lá, mais perguntas. Hoje você pretende voltar para a política ou lado empresarial? Não, olha, Fred, essa questão política, eu acho que nunca vou abandonar. É uma paixão, fazer o bem pelo cidadão, quando é uma política séria. Desde que eu tentei entrar na política, está aqui um cidadão, o Célio, que não sei se ainda deve ser filiado ao Partido dos Trabalhadores. Naquela época, há 25 anos atrás, ele já via a minha militância, a forma com que eu comecei a fazer política. Foi ouvindo a comunidade, conhecendo a cidade. Então, a política está na minha vida, faz parte da minha vida. No lado empresarial, claro, que é da minha essência, mas hoje, com 58 anos, eu tenho um projeto de me dedicar totalmente à política, haja vista que eu casei com uma mulher que também ama o processo político, políticas limpas, que é a Lívia de Chiquinho. Na verdade, eu tenho um projeto que eu persigo já há mais de 12 anos, que é ser governador do Estado. E eu não vou abrir mão em 2018, já posso lhe afirmar aqui, em primeiríssima mão, que eu sou pré-candidato ao governo do Estado pelo Partido Solidariedade. Qual foi a melhor coisa que você deixou quando você era prefeito? A coisa que marcou mais a sua história de vida, marcou você? Exatamente, uma pergunta muito boa, cara. O que é uma gestão pública, Fred? Porque muitas pessoas falam, Araruama não tem recursos, você depende do governo do Estado, que você depende do governo federal. É mentira. Não dá para mim constituir uma família pensando no meu vizinho do lado esquerdo que tem mais dinheiro do que eu, do lado direito que tem mais dinheiro do que eu. Quando me faltar arroz ou leite, ele vai me dar ou vai pagar a minha conta de luz. O que tem que ter um gestor público é a consciência de que, se ele foi eleito para ser prefeito de Araruama, ele tem que saber quais são as suas
complexidade, a extensão territorial da sua cidade, né, qual a sua população e qual a sua capacidade de investimento nesta população. Então, quando nós chegamos ao governo, esse foi, na verdade, o grande desafio. Porque eu dizia nos palanques, Araruama não precisa de mais um prefeito. Não sei se você era jovem naquela época, em 2000, eu dizia que Araruama precisava de um gerente. Porque todos que passavam por ela falavam que não tinha dinheiro. E nós provamos o contrário. Nós fizemos escolas de primeiro mundo, nós não tínhamos, até eu chegar ao poder, um hospital sequer municipal, fizemos uma maternidade, fizemos um hospital de emergência vermelha, que foi um dos mais bem equipados pronto-socorro desse país chamado Brasil, transformamos casas de pessoas desempregadas em empresa, como casa-restaurante, casa-creche, casa-explicadora, casa-água, enfim, casa-língua. Nós abrimos frente de trabalho, a cidade teve um desenvolvimento econômico jamais visto em toda a sua história. Por que isso? Porque, na verdade, o que a gente vê no poder público é o que você está assistindo no governo federal, é o que você está assistindo no governo do Estado. Eles dizem que está ruim, mas o Dornelles, quando acabou de sumir, adoro o Dornelles, acho ele um ser humano incrível, é um homem que tem uma vida, não deveria nem ter aceitado estar lá como governador, se ele não aceitaria, pela condição física, talvez mental, mas ele me diz que não pode pagar os servidores, os aposentados. E logo em seguida me nomeia 153 novos assessores. Tem alguma coisa errada. Foi exatamente, Fred, a receita que nós implementamos. Veja bem, quando nós chegamos ao poder, tínhamos 6 meses de salários atrasados, 5 salários do mês e o 13º que ficou da gestão do querido e do falecido Meira. E o que a gente teve que fazer? Um exemplo de gestão. Olha, quantas secretarias tem? Tinham 19, cortamos para 10. Tinha 680 cargos comissionados, cortamos para 220. Só aí gerou uma economia nominal de R$ 747 mil naquela época por mês. Aí o que aconteceu? Veio um governo, depois de 8 anos de gestão dura, firme, consistente, fazendo gestão para a sociedade. Qual é a função de um homem ou de uma mulher pública? É o equilíbrio social. Não se criou o governo para se governar para os ricos. Criou-se o governo para ser o pêndulo da balança, né, entre os mais pobres e os mais ricos. Não é governar nem para o rico nem para o pobre, mas que ele seja o pêndulo dessa balança. O problema todo, passou 8 anos desse estilo de gestão, com 220 cargos comissionados, uma administração sequinha, justinha, para que o dinheiro fosse investido em quem é de direito, que é a sociedade. Passou isso, vem o companheiro André Mônica, que eu até o apoiei. Quer dizer, ele já entra dizendo que pegou uma cidade endividada, que até hoje eu afirmo que é mentira. Essa é uma das grandes tristezas que eu tenho com esse rapaz, que mostrou profunda incapacidade de gerência. Primeiro ato dele, pega a lei de André Mônica, aumentou para 21 secretarias e 545 cargos comissionados. 545 cargos comissionados, 21 secretaria. Antes de sair, foi para 747 cargos comissionados, 26 secretarias. Fred, é impossível governar Araruama como esses dois rapazes, André Mônica e Miguel Giovanni. Porque, na verdade, eles não estão governando para a sociedade. É para os amigos e devolver o dinheiro de investimento de campanha. Eu só posso enxergar por isso. Posso dar alguns exemplos. O primeiro exemplo é esse. Hoje a folha do governo Miguel Giovanni, só para que você tenha uma noção, a nossa folha, pode pegar lá, está lá, são 8 anos de gestão. Em média, está aqui um jornalista, só lhe pediu os 8 anos de governo, pegar os orçamentos dos 8 anos do governo Chiquinho e ver se deu 48% em média do que se arrecadou, tá? Do que se arrecadou com a folha de pagamento. A nossa folha de pagamento girava em torno de 48%. Você pega a folha hoje do Miguel Giovanni, eu estou falando de coisas de reais.
Fechou-se o balanço 2015. Vou falar do último ano. Araruama arrecadou 260 milhões 341 mil e 58 reais. Isso em 2015. Arrecadou. Gastou-se com folha 144 milhões 645 mil reais. Isso é brincadeira. Se fosse num governo gerido com gestão séria do Chiquinho, nós teríamos gasto no máximo 128 milhões. Então nós estamos falando aí de imediato, já numa economia anual de 18 milhões ou 16 milhões por ano. Em 4 anos de governo, seriam 72 milhões em investimento em saúde pública, infraestrutura, saneamento. Não, esses caras não. Acabaram, olha, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, você que está me ouvindo. Nosso contrato de equipamento, máquinas e equipamento. Último ano, viu? Dezembro de 2008, 238 mil reais, com a mesma empresa que está aí hoje, com a Alfa. Correto? Dia 1º de janeiro de 2009, um dia depois que eu saí do governo, esse contrato pulou de 238 mil com a Alfa, saiu para uma outra empresa, que eu prefiro não citar o nome, para 750 mil reais, cara, e com menos eficiência. Hoje está quase 2 milhões por mês, cara. Uma coisa que era 238 mil com a mesma empresa Alfa. O contrato da Alfa hoje, viu, senhor Célio, está quase 2 milhões por mês de máquinas e equipamento. Vou dar outro exemplo. Nós terminamos 2008 com um contrato de manutenção, que eu reputo um dos itens importantes para a segurança pública, e vejamos como está Araruama nos últimos 8 anos a nível de criminalidade, que é a iluminação pública. É um item decisivo na questão de gestão e segurança pública. O nosso contrato de manutenção em iluminação pública terminou o ano de 2008 a 9.600, que era 2 caminhõezinhos só que nós tínhamos, com 2 funcionários da prefeitura, que é o que tem que fazer Araruama, se ela é, e de fato é uma das 10 prefeituras com menor poder de investimento público. Sabe quanto é esse contrato hoje, companheiro? Você tem noção, não, né? 300 mil reais por mês, algo que nós fazíamos muito mais competente do que agora, nós fazíamos com 9.600 por mês, hoje é 300 mil reais, sério. Você deve saber disso, você deve ter visto aí no Jornal Oficial. 300 mil, era 80. Ele diz que a cidade está com problema financeiro, que não sei o quê, começa a contar essas historinhas. Político que diz que está devendo, que não sei o quê. Então, para que ele se candidatou a prefeito? Prefeito é gestor. É gerir a vida das pessoas. Então, são essas coisas que não dá para entender. Em janeiro e fevereiro, o contrato de manutenção da iluminação pública aqui em Araruama era 80 mil. Ele preferiu abrir mão desse contrato de 80 mil para um novo com 300 mil. Na verdade, isso é investimento de campanha. Ninguém pode dizer para mim que não é. Na verdade, isso aí já é um fundo de campanha. Então, o que a população tem que estar atenta é isso. São essas questões, é isso que eu quero que se compara. Quanto era o contrato de máquinas e equipamentos no governo Chiquinho? Quanto foi no governo André? Quanto é hoje? Você vai ver que a discrepância passou de 238 para 750 no governo André Mônica e para quase 2 milhões agora. Essa é a diferença do Chiquinho para o André, para o Miguel. É simples demais o eleitor em Araruama fazer uma análise do que está acontecendo em Araruama, o que aconteceu 8 anos do nosso governo e o que está acontecendo 8 anos pós nosso governo. É isso aí, gente. Vamos ali rapidinho, descansar um pouquinho, a gente volta já no Sala de Visitas.
Rádio Jovem Lagos FM, volta já! Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia. Seja você também um amigo colaborador da Rádio Jovem Lagos FM, para que possamos continuar vinculando no ar. Ligue 22 2667 2119. Salão Tesoura Mágica, cortes, tratamentos capilares, manicure e pedicure com diversas promoções. Hidratação mais escova, R$25. Pé e mão de segunda a quarta-feira, R$20. Corte masculino, R$15. E atenção, se você falar que ouviu este anúncio na Rádio Jovem Lagos, paga apenas R$50 na escova marroquina. Salão Tesoura Mágica, fica na rodovia Amaral Peixoto, quilômetro 90, Bananeiras, em frente ao supermercado Jusan. Telefones DDD 22 99720 3625 ou 988189511. Salão Tesoura Mágica. Faça sua festa em alto estilo, som e iluminação de qualidade. Equipe Márcio DJ Sonorização, 23 anos de experiência no mercado, especializado em todos os ritmos, inclusive evangélico. Contatos pelos telefones DDD 22 99876 9287 99257 6594 97401 5644 97401 5644 ID 113 asterístico 54369. Equipe Márcio DJ Sonorização. Fred Show Streaming. Fazemos sites para a sua rádio e sua empresa. Pessoas físicas e jurídicas. Contrate já. Peça o seu. Preços que combinam com o seu bolso. Telefone 22 2667 2119. WhatsApp 22 98845 6430. Das 9 às 18 horas. E-mail fredshowstreaming@hotmail.com. Visite o site www.fredshowstreaming.com. Você não pode perder a volta da Domingueira VIP. É isso mesmo, Domingueira VIP, no Bar Point da Galera, no Clube dos Engenheiros. É neste domingo, a partir das 5 horas da tarde. DJ Márcio, com a equipe Márcio DJ e DJ Magrinho convidados, tocando todos os ritmos, pagode, funk, sertanejo e pra galera da antiga, o melhor do funk Miami e raps que marcaram época. Então não perca Domingueira VIP, neste domingo, a partir das 5 da tarde, no Bar Point da Galera, no Clube dos Engenheiros. Uma realização, equipe Márcio DJ Sonorização, direção Júnior Labre. Domingueira VIP. Mini Biblioteca Livros no Caminho, na Rua Encantado, altura do número 1701, Bananeiras, Araruama. Encontra-se a Mini Biblioteca Livros no Caminho, funcionando desde março deste ano. Lá você pode pegar um livro, ler e, ao terminar a leitura, emprestar para alguém que você goste, devolver para que outras pessoas continuem usufruindo do Livros no Caminho e fazer doações de livros. As mini bibliotecas livres são mais uma forma de projeto de incentivo à leitura, existente em vários estados brasileiros e em diversos países. Agradecemos às pessoas que, anonimamente, têm feito doações de livros.
Essas doações significam incentivo para que o projeto continue e, quem sabe, se multiplique por cada bairro do nosso município. E vamos à leitura. Agora você pode ouvir a Rádio Jovem Lagos FM em qualquer lugar. É só entrar no Play Store e instalar. É grátis, simples assim. Ouça a Rádio Jovem Lagos FM no Facebook, Android, iPad, iPhone e também no Google. E também no Google Play. É só instalar o aplicativo. Confira no site www.radiojovenlagos.com.br. Agora você pode ouvir a nossa programação em seu celular e tablet com sistema Android. Acesse o ícone da App Store do Google e busque por iSom. Baixe e instale. Depois é só procurar pela nossa rádio na lista. iSom, um jeito simples de ouvir rádio. Rádio Jovem Lagos FM está de volta. Sala de visita. Apresentação: Fred Moreira. É isso aí, galera. Estamos de volta com Sala de Visitas aqui na Rádio Jovem Lagos, ok? A princesinha de Araruama. E com certeza, a web oficial de Araruama. Vamos lá, mais perguntas chegando aqui pro Chiquinho. O que inspirou você colocar o nome Chiquinho da Educação? Não, deixa eu dizer para você. Quando eu cheguei em Araruama, em 14 de janeiro de 1990, eu vim visitar um irmão meu que tinha casa aqui na Praia do Gavião, Pedro Russo, e num domingo por isso, 14 de novembro, a gente saiu para comprar carvão, que acabou o carvão. Passando ali onde foi instalado ali no Coqueiral o Atacadão, nós vimos uma loja vendendo, tinha a imobiliária aberta do lado. Acabou que a gente comprou naquele mesmo dia, a loja era do Zé Lima, aí fomos na casa do Zé Lima, pagamos ele no domingo, voltamos a pé para casa, sem carro e sem dinheiro, mas compramos a loja. E no dia 14 de fevereiro de 1990, a gente inaugurou o Atacadão de Araruama, exatamente com um mês, desde a compra para a inauguração do Atacadão. Passados uns 3 meses, nós tínhamos já percebido um grande erro estratégico de negócio. Porque naquela época, em 1990, como hoje ainda é horrível o sistema de transporte em Araruama, naquela época era inexistente. Porque você não tinha como, do centro da cidade, ter um circular, um ônibus que passasse no Coqueiral. Não existia isso. Você, para vir para Iguaba, você tinha que pegar um Araruama Cabo Frio. Então o negócio era mais horroroso ainda. Aí nós criamos a ideia do ônibus da economia. Vai para saber onde chegou o nome, um pouquinho demorado. Criamos o ônibus da economia e eu comecei a fazer a viagem dentro do ônibus que ele saía. Nós compramos um ônibus, colocamos o ônibus de frente onde era o cinema, ainda naquela época era o cinema, hoje a Igreja Universal, fazendo de graça o povo do centro de Araruama até o Atacadão. Sucesso. Haja vista que uma senhora, a avó da Tânia, hoje uma enfermeira, a avó dela gravou uma fita e falou: isso aqui é o seu futuro, porque você vai ser nosso prefeito. Eu tinha 6 meses de idade. Aí eu peguei a fita, botei, cheguei, naquela época, quem não tinha um toca-fita, né? Cheguei, botei no carro, botei para tocar e estava lá, Chiquinho do Atacadão, o amigo de sempre. Aí eu falei: rapaz, esse nego vai me chamar, botar uma desgraça desse num carro de som, ainda mais com voz de mulher, ele vai falar: tá passando uma bicha ali, Chiquinho do Atacadão. Falei: não vou botar isso não. E foi passando, acabei botando aquilo numa propaganda da Rádio Serra Mar e explodiu. Eu passava na rua, as crianças: o Chiquinho do Atacadão, o Chiquinho. Então isso aconteceu, a minha primeira eleição foi com o Chiquinho do Atacadão. Porém, no dia 12 de outubro de 2005, a gente foi inaugurar uma escola de excelência, que é a escola que demos homenagem a um dos melhores prefeitos, um dos grandes homens que teve essa cidade, que é o Mário Castanho. A gente foi homenageando o Mário Castanho e abrindo uma escola de excelência em educação infantil. E nesse dia, era um feriado, Dia das Crianças,
E tinha muitos juízes, embargadores, promotores, e no meio do meu discurso, não sei se o Célio estava lá, o Ciro Darlan, o desembargador Ciro Darlan, me tomou o microfone, no meio do meu discurso. Olha, caboclo para ser macho, me parar tem que ser louco, no mínimo um louco. E ele me tomou o microfone, não posso deixar você terminar. E aí ele fez todo mundo chorar, falou que jamais um homem que faz uma escola daquela natureza, porque ele tinha ido, visto as salas todinhas, são suítes educacionais, cada sala tem 6 vasos sanitários, tem 6 chuveiros, então é uma escola de excelência, ali atrás do Naí Valadares. Eu gosto de primeiro mundo, teatro, incrível, um troço bacana. E ele visitou tudo com a Sueli Amaral no meio do meu discurso, ele volta correndo, me toma o microfone, e aí deu um discurso belíssimo. E o Ciro Darlan, que, na verdade, sacramentou esse nome, porque ele falou, jamais eu quero ouvir esse povo lhe chamar de Chiquinho do Atacadão, apesar de você fazer escola por atacado. Mas você, meu filho, daqui para o resto da sua vida, será Chiquinho da Educação. Então foi o Ciro Darlan e eu agradeço muito. E adotei, quero, quando eu for para outro mundo, que lá na plaquinha jamais bote Francisco Ribeiro e sim Chiquinho da Educação. Legal. Hoje, o que falta para você? Ser governador do estado. E falta pouco tempo, falta só 2 anos. Tem algum lugar aqui na região dos Lagos, alguma cidade que marcou a sua vida, como Araruama, tem outros lugares também? Não, tem uma cidade que eu acho ela interessante e que eu tenho um carinho muito grande, que é Búzios, né? Nunca vou deixar de negar isso, porque eu acho que é uma cidade muito mal administrada. Vejamos, é uma das mais, está entre as 10 mais ricas cidades. Quando eu falo rica, não é a cidade sim. Vamos falar, uma das 10 mais ricas prefeitura em poder de investimento por habitante ano. Porque é assim que se mede. Não adianta você ser casado, ganhar 20 mil e ter 20 filhos. Você vai ter 1.000 por filho. É preferível o cara ganhar 3 mil e ter um filho só. Ele vai poder dar muito mais a esse filho único com 3 mil do que você com 20. Então, Araruama hoje, ela tem R$ 1.730 para investir por habitante ano. Só para que você tenha uma noção, Silva Jardim, que todo mundo imagina que é uma cidade pobre, está entre as 20 mais ricas do estado em poder de investimento. Silva Jardim tem R$ 6.331 por habitante ano. Quantas vezes mais que Araruama? Iguaba tem mais de 3.400 por habitante ano. Saquarema, 4.300. Búzios, quase já 9.000 por habitante ano. Poder de investimento. Rio das Ostras, 14.000 por habitante ano. É o que tem a prefeitura para gastar com cada habitante. Não tem jeito. Gestão pública é qual a minha população e o que eu tenho para gastar com ela. Se você tiver menos que R$ 3.500 por habitante ano, estou falando por ano, é uma gestão muito complicada. Você vê que São Gonçalo, nunca, só um louco, um prefeito muito louco, que vai romper todas as questões políticas, vai conseguir governar São Gonçalo. Porque São Gonçalo é a mais pobre cidade do estado do Rio de Janeiro em poder de investimento público. São Gonçalo não tem R$ 700 hoje por habitante. Pode depois entrar no Google, ver quanto é o orçamento de São Gonçalo e divide para a população. Não tem R$ 900 por habitante ano. Olha, a nossa já com 1.700. É difícil governar, ainda mais quando você pega um louco como esse, que aí está, né, que não sabe nada de gestão pública, não entende nada de ser humano. Ele pensa que ser humano é luz verde. Ser humano é lápis, papel, quadro, professores, remédio, médico. Isso é gestão pública. E o cara pensa que aquela luzinha verde vai curar o câncer da pessoa. Ele deve ter ido no hospital do INCRA, viu alguma luz verde, falou, vou curar o câncer de todo mundo em Araruama, vou encher a orla lá e as pessoas que têm câncer não vão mais para o INCRA, vai ficar passeando na calçada
da orla. Então, são essas brincadeiras na política que tem que acabar. Araruama não pode se dar o luxo de fazer esse tipo de comportamento, como fez até o ex-prefeito André Mônica. Por que tirar os postes coloniais que nós botamos lá em Praia Seca para botar um pirulito? Por que isso? Como fez esse rapaz? Por que você que diz que é uma cidade que tem dificuldade financeira para gerir, e é verdade, você me troca os sinais de trânsito? Eu não entendi absolutamente nada. E trocar um sinal muito mais moderno por um bem inferior e infinitamente mais atrasado. Quer dizer, não tem sentido essa questão. São coisas... Não tem por que você trocar uma iluminação que já estava dando uma figuração estética e urbanística na cidade. O que a gente fez foi dar uma cara de urbanização para Araruama, porque nós não tínhamos. Primeiro você tem que estudar qual é a história de Araruama. Quem foi o cara que projetou? Foi um holandês, cara. Araruama tem todas as características, e aquele prédio dentro da praça define bem isso, né? Com característica europeia. Aí você vem com aqueles pirulitos ali do Paraguai, porque aquela iluminação da orla da Pontinha, aquilo é coisa de Paraguai, de quinto mundo. Não é mais para o Brasil. O Brasil é a sétima maior economia do planeta. Pô. Então, é preciso que as pessoas saibam o que eu tenho para gerir, como vou fazer isso e conhecer. Primeiro você tem que conhecer a sua cidade. Araruama, quando entra para prefeito, não, que eu vou fazer isso, que eu vou dar um banho de asfalto, que não sei o quê, porque eu sou parceiro do deputado de Saquarema, porque eu tenho um governador do meu lado, porque eu tenho um presidente da República que ficou 4 anos e não fez nada. Então não é isso que é gestão. Imagina, se você é dono da Coca-Cola, você ia contratar o cara porque ele é amigo não sei de quem, porque ele tem um amigo deputado, ou pela competência dele? E é assim que eu acho que deva agir o eleitor. O eleitor tem que, primeiro, qual é a... Exato, você viu a pergunta que você me fez? Conta um pouquinho da sua vida. Eu comecei a trabalhar aos 6 anos de idade. Minha carteira de trabalho, já estou eu tive 3. Tive que ter 3 porque era assinatura, não foi só uma empresa, porque vai aumentando o salário, vai chegando novas regras trabalhistas. Então, eu trabalhei numa empresa só, mas deu para preencher 3 carteiras. Entendeu? Porque nunca teve uma carteira assinada e já foi prefeito da cidade. Não dá. Isso é brincadeira. Vamos lá, está chegando mais uma pergunta aqui para você. Deixa eu botar num ponto aqui. Edna Maria está falando assim: olá, Chiquinho da Educação, o que atualmente você está fazendo? Curtindo política, ou seja, pretende se candidatar algum dia ou se interessa mais? Olha, como é que é o nome dela? Edna, um beijão para você, obrigado pela pergunta. Já disse aqui, quase sua pergunta já foi respondida. Amo política, hoje estou num projeto da pré-candidatura do PDT de Araruama, que é a Lívia de Chiquinho. Ela é pré-candidata e eu estou assumindo a coordenação, ajudando ela nesse projeto, porque é minha esposa e é o sonho dela. E se ela não tivesse qualificação, não estaria, viu, Edna? Ela é formada em recursos humanos, trabalha desde os 14 anos na Água de Juturnaíba, onde chegou a secretária lá executiva, né? Então ela entrou na Água de Juturnaíba aos 14 anos. Começou como estagiária, né? E depois, hoje, empresária do ramo de gastronomia. Formada em recursos humanos e termina agora, no final de junho, MBA em gestão pública. Quer dizer, ela está fazendo pós-graduação em gestão pública e se forma agora. Então, na verdade... E quanto a mim, Éder, eu já deixei aqui também claro, eu serei o futuro governador do Estado, porque já sou pré-candidato e não descansarei um segundo sequer enquanto não mostrar o que é e a potência do Estado do Rio de Janeiro, que nego está tratando aquilo como se fosse uma carrocinha de pipoca. Esse aí, vamos lá, as raspadinhas. As famosas aí. Vamos lá, fé. Acreditar que exista alguém superior, Deus. Amor. Família. Sentimento.
Sentimento do dever cumprido. Esse é o maior sentimento que eu tenho, e o que me dá mais prazer na vida é quando eu ando na rua e o povo fala assim: poxa, obrigado por tudo que você fez na nossa cidade. Ainda fala assim: volte rápido. Então isso é o melhor sentimento, dever cumprido. Família. Tudo, como eu disse antes, é a base, absolutamente a base de tudo. Mesmo sendo que eu origem de uma família muito simples, mas até meus pais morreram, nós, todos os domingos, basicamente, nós nos reunimos. E agora, graças ao bom Deus, consegui já, vamos completar 10 anos de uma construção firme e sólida de uma família muito linda que eu estou fazendo parte, com a Lívia, construindo a nossa família, e a família dela também, uma família maravilhosa, de origem da cidade, que nos encanta muito. Família é a base de tudo, é a razão. Eu costumo dizer que é o alicerce da vida. Sem família, você está andando numa areia movediça. Amigo. Olha, amigo, você pode contar nos dedos. Aquele cara que fala que tem muito amigo, ele acaba não tendo. Amigo é uma coisa que você tem que guardar para sempre, porque não é irmão. Amigo não é o irmão, é seu irmão. Apesar que eu tenho irmãos que eu amo, como o João Ribeiro, sou apaixonado. Para mim é como se fosse um filho, apesar de já ter quase a minha idade, estar mais careca do que eu. Mas amigo é uma coisa muito especial. Eu sinto falta hoje de um amigo que eu olho por um lado, olho para o outro, e assim, cadê meu amigo Marco Heron, cara? Pô, aquilo me faz uma falta em todo sentido, não só na questão de um grande amigo, mas também me faz falta hoje nesse projeto de Araruama, entendeu? Então, amizade é uma coisa que as pessoas têm que aprender a respeitar, cuidar, como se for, é uma planta. Para mim, a amizade é como uma planta, tem que estar regando todos os dias para que você possa manter firme, porque não dá para contar nos dedos, não, fica menos. Música. Rapaz, se eu falar a música que eu gosto aqui, quando eu chegar em casa, a minha esposa briga comigo. Mas eu não sei letra de nenhuma música, mas eu amo rock, eu gosto do estilo, no rock não pesado, mas um rock leve, eu acho sensacional. Mas o que mais alimenta o meu aparelho auditivo é o jazz, blues, realmente me alimenta muito. Eu chego a ficar adormecido quando... E a gente até implementou muito isso na cidade. Jazz e blues, para mim, é tudo de bom. E para encerrar, Deus. Não ouvi. Deus. Deus, olha, é o que eu te falei. Quando a pessoa acredita que existe um ser superior, ele não vai errar. Pode errar até com você mesmo, eu posso errar comigo mesmo, mas quando eu entro num processo ou político ou de gestão de uma empresa, eu entro de corpo e alma, porque eu acredito que exista Deus. Porque eu acho que não há nada que humilhe mais um ser humano do que ver um chefe de família desempregado. Então, aquele homem que acredita em Deus e tem a oportunidade de gerar trabalho e renda, de gerar desenvolvimento, para que as famílias tenham o mínimo, que é um emprego decente, e ele não faz isso, então esse cara ele vai à igreja de mentirinha, porque acreditar em Deus, na minha opinião, não é simplesmente ir numa igreja, é estar com Deus permanentemente, nos seus atos, nas suas atitudes, nas suas ações. É isso aí. Obrigado, Chigui. Claro. Nosso querido Fala Célio está aqui presente. Bom, boa tarde, ouvintes aí da Jovem Lagos. É um prazer muito grande. Estou aqui enquanto jornalista, enquanto representante do jornal Hora Certa. A pergunta que eu tenho aqui para o ex-prefeito Chiquinho, que teve um mandato por 2 mandatos, 2000 a 2008, e ficou marcado pelo seu grande marketing na cidade e pelas suas obras. Eu queria
Primeira pergunta é perguntar. Primeira pergunta seria a respeito hoje das verbas que a gente chama de verbas carimbadas que vêm do governo federal para a educação, para a saúde. Dado esse momento agora conturbado, né, do país, como ele vê essa situação? Olha, presta atenção, Célio. As verbas carimbadas e as mais importantes verbas, que são a da saúde e a da educação, que é o Fundeb, não houve nenhum prejuízo. Até porque, em abril de cada ano, quer dizer, em abril agora, né, você já sabe quanto que vai vir dessas verbas no ano todinho de 2017. Então, todas as verbas da educação e saúde que vai ser recebida em 2016, o prefeito Miguel Giovanni já sabia desde abril do ano passado. Então não vem com essa conversinha de crise. Olha, só para você ter uma noção, esse ano vai chegar, e pode anotar aí, me cobre, 65 milhões do Fundeb. Pode vir mais, menos nenhum centavo. A previsão para 2016, desde abril do ano passado, é que Araruama vai receber, no ano de 2016, 65 milhões de Fundeb. O que está acontecendo? É que esse rapaz, por ato de insanidade ou de irresponsabilidade, ou de um total desconhecimento de gerenciamento, seja de administração como um todo, ele praticamente já gastou esse dinheiro todo. Se você pegar a educação, já está num colapso financeiro. Olha, esse mês, pela primeira vez, desde o meu mandato, a educação não vai pagar a totalidade dos seus funcionários. Já é o colapso financeiro, mas não veio menos dinheiro não, Lucélio. Se você pegar o balanço de 2015, Araruama recebeu 62 milhões de reais de Fundeb. Meu último Fundeb foram 27 milhões e 600 em 2008. Então está mais do que o dobro. O que falta, na verdade, é responsabilidade. Por quê? Eu cansei de ver nos postos de gasolina, e continua acontecendo, carro da saúde, carro de secretário, de amigos de secretário, de amigos do prefeito, abastecendo com o dinheiro da educação, que é veementemente proibido, é crime. Isso aí é crime administrativo, é improbidade administrativa. Eu vi, eu tenho como provar, e a gente vai provar isso, porque não tem como a educação gastar em gasolina o que está gastando. Não existe isso. A educação nem tem quase carro para gastar gasolina. A educação tem diesel, vans e ônibus. Então a educação se gasta diesel, e não, só que ele não sabe nem pensar nisso. Ele vai ter que explicar numa auditoria na prefeitura que tantos milhares de litros de gasolina é esse que sai da educação. Outra coisa, outro crime que ele cometeu. Você, como jornalista, deveria pedir como cidadão, e seria uma grande matéria, vou dar aqui de primeira mão, ele sacou do Fundo Municipal de Saúde, que é outro crime, 5 milhões de reais no começo do ano agora, para fazer essas micro-obras, para tentar iludir o povo. Dizendo que depois, falou isso com uma secretária de saúde, Regiane Silva, e falou isso: eu vou pegar 5 milhões e depois eu te devolvo. Até hoje não devolveu. Primeiro que ele não poderia nem sacar esse dinheiro do Fundo Municipal de Saúde. E não vai ter como. Ele está pensando que dinheiro é capim, né, que cresce lá no sítio Ilha do Lazer, de vez em quando ele tem que passar a máquina. Miguel, dinheiro não é capim, companheiro. Dinheiro, ainda mais público, e você já sabe em abril quanto vem o ano todo. O ano que vem, entendeu, Célio? Por isso que é fácil administrar uma prefeitura, porque você já sabe quanto tem para gastar. Eu costumo dar um grande exemplo. É muito mais difícil administrar uma padaria do que uma prefeitura, mas infinitamente mais difícil. Por exemplo,
Uma padaria, o cara está com a padaria, a única certeza que o dono da padaria tem é quanto ele tem para pagar. Conta de luz, conta de água, do trigo, do fermento, do funcionário, mas ele não sabe quantos pães vão vender, ele não sabe quantas manteigas e margarinas e queijo, pão doce, não sabe, mas sabe quanto deve. Na prefeitura já é o contrário. Quer dizer, desde abril do ano passado ele já sabia que ia receber 65 milhões em Fundeb. Então, o que teria que fazer? Dividir isso em 13 meses. Porque você tem que pensar no 13º, no recolhimento de impostos. É responsabilidade ou competência. Para mim, falta a ele responsabilidade e competência. Essa que é a grande verdade. Bom, para encerrar, eu só queria saber, Chiquinho, o panorama político para 2016. O final, quantos candidatos e qual seria os concorrentes de Lívia do Chiquinho? E o projeto Lívia de Chiquinho? Olha, Célio, pré-candidato, a única certeza que a gente tem, e a gente percebe isso, que, por enquanto, a gente tem 3 pré-candidatos. Lívia é pré-candidata, não existe como o jornal Cidadão, que covardemente, para poder tentar denegrir a minha imagem, diminuir o crescimento da intenção da Lívia nas pesquisas. Então, ele vem usando sistematicamente as rádios com os funcionários da prefeitura, Rádio 560, funcionários pagos pela prefeitura para criticar, ofender o Chiquinho. E a mesma coisa agora o Jornal Cidadão. Mas o Jornal Cidadão tem 2 vertentes. Ele está recebendo do prefeito e a esposa dele é a secretária de comunicação. A sociedade vai saber disso, porque eu já estou entrando hoje, pesado na justiça, não queria fazer isso, mas como eu já vi que é uma coisa sistêmica, irresponsável, covarde, mentirosa, porque você que está me ouvindo, só a morte tira a pré-candidatura de Lívia de Chiquinho. Só a morte. Se deixar Chiquinho e a Lívia vivos, ela é a pré-candidata do PDT sem plano B. Não existe, sob hipótese alguma, nenhum plano B. Vejo também como quase consolidada a candidatura do Miguel Giovanni. Não sei se ele vai ter coragem, se continuar navegando nesse percentual que ele está aí. Não sei se ele vai ter coragem de enfrentar. E o Anderson Moura, eu acho que ele tem que ser candidato, até porque ele não disse para que veio ainda. Ele trabalhou comigo no governo. O Anderson Moura é o que menos tem qualquer possibilidade aí, porque, presta atenção, trabalhou comigo 8 anos. Vice-prefeito, 4 anos do André. Vice-prefeito, 4 anos do Miguel. E nada fez. Será que com 4 anos ele vai virar um fenômeno? Será que ele viraria um fenômeno, esse menino Anderson Moura? Será que eles 3, André Mônica, Miguel Giovanni e Anderson Moura, não são os grandes culpados por toda essa tragédia que está acontecendo em Araruama? Então, eu acredito hoje em 3 candidaturas. O André Mônica está aguardando resultado do julgamento dele, em que eu acho até um absurdo que eu ouço. Eu estive mesmo com um pré-candidato do André. Não, porque o André está com muito dinheiro, vai comprar boca de urna. Na pesquisa, a Lívia está disparada na frente, mas vai chegar lá, André está com muito dinheiro, vai comprar boca de urna e vai comprar por 700 mil. Isso, palavra do candidato dele, Bambu de Praia Seca. Vai comprar por 700 mil uma liminar lá com Fux. As pessoas falam mais bobagem, viu, Célio? Pô, quer dizer que é assim agora, vou comprar uma liminar por 700 mil. Pô, uns amigos meus... essa brincadeira da política tem que acabar. É isso que eu queria ver alguém, se já viu o Chiquinho recorrer de alguma coisa. Não, filho, eu estou inelegível até o ano que vem por ter infantilmente, de uma forma ética, mas infantil, peguei 5 funcionários que não eram nem da prefeitura, sempre foram meus obreiros que faziam obra para mim, dei licença a ele, foi fazer 15 dias lá em Búzios, uma escada, e nego diz que eu construí uma escola, uma casa. A casa existe desde 1963. Eu tinha 5 anos nascido quando foram feitas a casa. Eu tenho 58, ela tem 50 e poucos anos.
63. Aí nego já disse que eu fui fazer uma casa, mentirosos, são irresponsáveis, até porque está lá o registro de imóvel da casa em 1963, para tu ver que eles são tão mentirosos, incapazes. Levei uma penalidade de 10, entrei na justiça, viu que a juíza exagerou, até porque não existe ser inelegível por 10 anos, o máximo são 8, são 2 mandatos, não existe 10 anos, então a juíza comeu uma mosquinha, foi aí que ela me deu a chance, e eu ganhei no Tribunal de Justiça 3 anos. Então, como julgou 2014 meu recurso, 2017 eu estou prontinho para ser o governador do estado do Rio de Janeiro. Então, na verdade, é por aí o caminho que a gente vai traçar esse embrião de Araruama primeiro, que esse é o grande projeto, porque a cidade vive um problema terrível de segurança pública, coisa que eu jamais... É o segundo item mais reivindicado pela sociedade, sério. Quando eu estava prefeito, não dava nem 0,5%. Hoje já bate 30% de grito da sociedade. Assalto, tiroteio, em frente ao posto, assaltaram a Casa Bahia quantas vezes, rapaz? Assaltaram a Ricardo Eletro de manhã quantas vezes? A Ricardo já foi a terceira, filho, eu moro ali perto. Semana retrasada, o tiroteio foi em frente ao meu apartamento. Eu nunca imaginei ver Araruama assim, filho. E isso é bíblico. Você que acredita muito em Deus, isso é bíblico. Você já viu que o Deus perdoa o assaltante, perdoa o assassino, perdoa o cara que estupra, perdoa o cara que rouba, mas não perdoa o frouxo, o covarde. Porque na Bíblia diz, quando um frouxo governa, um covarde governa, quem paga? Está na Bíblia, não sabe? É o único que Deus não perdoa, está bíblico. Deus não perdoa o covarde. E é o que a gente está assistindo, um governo frouxo, um governo covarde, em que a criminalidade sentiu isso e tomou conta da cidade. Certo? Então, isso tudo, essa discussão está sendo colocada. Saúde pública é um desastre. É isso que eu vejo a nossa pré-candidata discutir isso com muita competência. Peço à sociedade que vá numa reunião do PDT, ouça a nossa pré-candidata, debata com ela. Quantos candidatos abrem para o debate depois de apresentar um projeto de um partido? Quero ver quantos. Lá para o debate. O grande erro estratégico dos nossos adversários foram acreditar que seria a mulher do Chiquinho. Não, não. É a Lívia de Chiquinho, a pré-candidata do PDT. Ela tem embasamento. Está aqui uma pessoa que foi numa reunião dela. Está aqui um cidadão araruamense, o Charles, que foi numa reunião dela. Ele pode relatar. Tem conhecimento, está embasada, sabe o que está falando, sabe quantos quilômetros quadrados tem Araruama, sabe quantos bairros tem Araruama, sabe o orçamento de Araruama, sabe o poder de investimento e sabe aonde tem que investir. Isso é que falta no governante, porque o cara só quer ser prefeito. O que eu percebi aí, nos últimos 2 prefeitos, junto com o vice, foram 3 meninos brincando de poder. Quando o menino viu, o Anderson viu que comigo ele não chegaria a lugar nenhum, porque não tinha tutano para isso, ele chegou assim no meu gabinete, eu vou ser candidato a deputado federal. Eu falei, rapaz, você está pensando que isso aqui é bagunça? Você é maluco? Isso aqui não é bagunça não, Anderson. Você tem todo o direito de ser candidato ao que você quiser. Só eu não sou irresponsável para te apoiar. Primeiro que você não tem nenhuma pegada para isso, nem maturidade para isso. Vai se preparar, rapaz. Já vista que eu estava tão correto que ele saiu do meu governo, porque aí eu demiti ele era secretário, demiti ele com essa atitude dele arrogante, prepotente. Ele não chegou perguntando, prefeito, o que você acha de eu me colocar meu nome como... Não, ele chegou e disse assim, eu sou candidato a deputado federal. O senhor me apoia? Eu falei, que diabo é esse? Meu secretário chegar impondo... Então ele já mostrou ali quem ele era. Dali foi para o André. Dali ele se lançou candidato a prefeito. Aí devem ter oferecido a ele algumas vantagens, que eu não sei quais são, e ele foi para o André. Aí o André era maravilhoso. Primeiro ano. Aí, no segundo, o André descobriu quem era o Anderson. O Anderson lançou candidatura de novo a prefeito. Aí, não sei se o Miguel ofereceu-lhe algumas vantagens, e ele foi ser vice do Miguel. Agora não pode ser mais vice de ninguém. Então, é só fazer uma análise. 3 meninos, André,
Anderson e Miguel brincando de poder público e o povo que está sofrendo. Então, o que a gente tem é uma pré-candidata, primeiro, que tem história de trabalho, nunca dependeu do pai, apesar de ser pobre, para estar alimentando a roupinha dela, não, trabalha desde os 14 anos. E tem formação para o que ela quer. Né? Então, a gente tem um projeto consistente, o PDT hoje apresenta uma pré-candidatura a mais consistente em todos os aspectos, na intenção do povo, na vontade popular, nos projetos, nos debates. Então, eu acho que o PDT hoje está muito sólido com a sua pré-candidatura, te respondendo definitivamente. O PMDB vai ter que obrigar o Miguel a ser candidato, né? Eu acredito que ele vai chorando, mas vai ter que ser. Né? E o Anderson não tem outro caminho também, porque se ele desistir de novo, companheiro, fica muito difícil ele falar em política de novo nessa terrinha chamada Araruama. E o André Mônica precisa também se descobrir o que ele quer, a não ser que for mesmo esses 700 mil lá para Brasília de hoje para amanhã. Diz ele o julgamento se amanhã. E o pré-candidato dele, Bambu de Praia Seca, falou, não, ele está com muito dinheiro, vamos comprar eliminado o Fux por 700 mil. Quer dizer, eles botam o nome de um chefe de família, de um jurista, de um ministro, cara, da Justiça, assim na boca do povo. Eu vi falando isso no armazém, lá no supermercado de Praia Seca. Quer dizer, as pessoas brincam até com um chefe de família como um Fux. Pô, isso não é assim, então tem que ter. Eu cansei de ouvir isso. A maioria de vocês são pré-candidatos a vereadores, deve ter ouvido essa conversa do André Mônica, que ele mesmo fala. Quer dizer, falta responsabilidade. Eu jamais vou comprar um juiz, eu jamais vou comprar um cabo eleitoral, eu jamais dei dinheiro a um cabo eleitoral, eu jamais fiz boca de urna e jamais vou fazer. Porque se faz política discutindo com a sociedade. É o que a gente começa cedo, conversar com a comunidade. Aí vem os outros, não, estão fazendo campanha antecipada. Esses caras não sabem ler, sério. Pega o artigo 36A, desde dia 1º de janeiro nós já entramos no processo eleitoral, só que pré-eleitoral. Antigamente não, você só entrava no eleitoral só em julho. Agora não, já entra desde 1º de janeiro. É quase que um embriãozinho do sistema americano, quase que as prévias. Na verdade, o que a gente está vivendo é umas prévias. São as prévias, porque a lei, o artigo 36A diz, pode se reunir, pode dar entrevista ao pré-candidato, pode dizer que é pré-candidato, pode falar dos seus projetos, pode exaltar suas qualidades. O artigo 36, só tem os políticos, não analfabetos de saber ler e escrever, mas analfabetos políticos, e aí deixar uma chance para o PDT apresentar seu projeto e avançar. E agora, meu filho, agora corre atrás, né? Um abraço aqui, viu, Fred? Um abraço a todos os ouvintes. Você que está aí na sua casa, você que está pertinho do seu computador, doido para ir no banheiro, não foram, né, para nos ouvir, mas eu agradeço muito a audiência e continue aqui com a Rádio Jovem Lagos. São jovens mesmo, está aqui o jovem Arthur e o jovem Fred, é uma equipe de jovens tocando isso aqui com amor, com galhardia. Então vocês, essas 1000 e poucas pessoas que eu passei as informações pelo WhatsApp que estaria aqui hoje, continue acompanhando aqui a Jovem Lagos, porque aqui se fala a verdade. Aqui não vende horário para nego falar bobagem, não. Aqui se fala o que aqui tem conteúdo. Beijinho para todos e um abraço nos invejosos. Valeu, Chiquinho. E obrigado por ter aceitado o nosso convite. É isso aí, galera. Fica com a programação normal da Rádio Jovem Lagos, a sua rádio web de Araruama. Rádio Jovem Lagos FM. Essa rádio é boa pra caraca.